O Fantasma da Bruxa e a Casa Abandonada. Nossa nova casa era um pouco maior do que a antiga. Papai disse que finalmente poderia ter seu próprio escritório agora. Mamãe sonhava acordada com as flores que plantaria neste verão. Nosso cachorro, Charlie, estava feliz com o quintal espaçoso. Parecia que apenas Bob, meu irmão mais novo, e eu havíamos percebido a casa assustadora ao lado. Era uma casa velha e decrépita. Eu teria pensado que ela tinha sido abandonada há muito tempo, se não fosse pelos ocasionais lampejos sombrios contra as cortinas. À noite, Charlie ia até a janela que dá para a casa vizinha e latia para ela. Papai dizia que Charlie estava apenas latindo para um guaxinim que estava cavando no lixo. Bob pode ter acreditado nele, mas eu não, nem por um segundo. Papai buzinou para mamãe se apressar, mas ela ficou em casa, nos lembrando de não esquecer de alimentar Charlie e de não sair à noite até que voltassem da casa da vovó. Prometi cuidar de Bob e do cachorro, e mamãe finalmente entrou no carro. "Ei, Thomas, vamos sair para pegar doce", disse Bob assim que o carro dos nossos pais virou a esquina. "Você ouviu a mamãe? Mas Thomas, por favor, é Halloween." A maioria das nossas coisas ainda não tinha sido trazida para a nova casa, e eu não tinha muitas ideias sobre como passar o fim de semana enquanto nossos pais estivessem fora. Então, em cerca de 10 minutos, estávamos na varanda da casa vizinha, prontos para fazer doces ou travessuras. Eu estremeci quando parei na frente da casa fria e úmida. Parecia ainda mais assustadora e sinistra de perto. A era que serpenteava até o telhado parecia quase como tentáculos de polvo. Os sons de tábuas do assoalho rangendo podia ser ouvido de dentro da casa, como se alguém estivesse nos observando pelo olho mágico, mas não abrisse a porta. Logo nos cansamos de ficar parados ali, então decidimos seguir em frente. Era estranho que ninguém tivesse saído para o Halloween. Era como se todos estivessem se escondendo em suas casas, com muito medo de sair. Eles também estavam bastante relutantes em abrir as portas para nós. Então quase não conseguimos doces no fim. Eu estava pronto para ir para casa com Bob, quando notei um grupo de crianças locais. Havia algo estranho neles. Eles tinham idades diferentes e estavam vestidos com roupas muito antiquadas, como se estivessem vivendo em uma década completamente diferente. As crianças eram muito quietas. Elas não brincavam ou conversavam umas com as outras. Decidi ir até eles e me apresentar. É importante fazer amigos ao se mudar para um novo bairro. Uma garota ruiva, vestindo uma jaqueta jeans, se destacou na multidão. Ela sorriu e se apresentou como Sarah. "Nós vamos jogar ovos na casa da bruxa. Quer vir conosco?" perguntou ela. Qualquer coisa é melhor do que ficar em casa com meu irmão, então concordei. Que tipo de bruxa é ela? Os outros me disseram que há muito tempo uma bruxa malvada vivia nesta cidade, e ela costumava dar para as crianças biscoitos venenosos. Os pais das crianças lidaram com a bruxa e a enterraram em seu próprio quintal. Desde então, tornou-se uma tradição as crianças locais depredarem sua casa. Bob ficou muito impressionado com a história, mas eu apenas ignorei. É apenas uma história. Fiquei um pouco assustado quando chegamos ao local. Descobriu-se que a casa da bruxa era nossa vizinha. Se realmente tinha sido abandonada há muito tempo, então de quem era a sombra que passava pelas cortinas todas as noites? Depois, vagamos um pouco mais com os nossos novos amigos e voltamos para casa. Observei Sarah enquanto ela se afastava com o grupo e não percebi que Bob estava fugindo. Olhei em volta e vi meu irmão na varanda da casa da velha. Ele acenou para mim feliz e estendeu uma tigela. "Você não pode comer biscoitos que encontrou na varanda de alguma senhora morta, Bob. Você não sabe quem poderia tê-los deixado lá." Avancei e mal consegui arrancar a tigela de biscoitos das mãos de Bob. Ele fez beicinho tristemente quando joguei a tigela nos arbustos e o arrastei de volta para casa. De manhã, saí para passear com o cachorro. Ainda estava amanhecendo e havia uma névoa densa lá fora. Então fiquei surpreso ao ver Sarah parada na frente da casa da velha senhora. Ela estava parada na garagem e observava a casa, ainda como uma estátua. Ela não me notou, mesmo quando Charlie de repente começou a latir alto. Aproximei-me e perguntei a Sarah o que ela estava fazendo ali tão cedo. "Você deve ter cuidado, Thomas", respondeu ela, sem tirar os olhos da casa. "Crianças morrem nesta cidade todos os anos, no aniversário da senhora idosa. Ela continuará levando crianças até que seus ossos sejam limpos com fogo." Sarah me lançou um olhar severo por cima do ombro e se afastou.
Eu me virei para ver o que ela estava olhando, mas acabei por ver Bob parado na janela da nossa casa. Ele acenou para mim e pulou para baixo do peitoril da janela. Voltei para casa me sentindo muito mal. Havia algo que eu realmente não havia gostado nas palavras de Sarah. Talvez não fosse apenas uma história de fantasmas e nós realmente estivéssemos morando bem ao lado de uma casa que pertencia a uma bruxa malvada. Lembrei-me de que os outros disseram que ela havia sido enterrada em seu próprio quintal e um calafrio percorreu pelo meu corpo. A escuridão começou a cair e eu estava me sentindo cada vez mais ansioso. Nuvens pairavam baixas sobre a cidade, sinalizando uma tempestade. A TV não parava de ser interrompida com a interferência. Charlie continuou latindo para a porta que dava para o quintal. Eu ouvi distintamente o som de alguém pisoteando em nossa varanda e caminhando sob nossas janelas. Mas quando olhei para fora, não havia ninguém lá. Bob estava bem calmo, um pouco calmo demais. Então eu pensei que estava apenas nervoso, sem motivo. Fui até a cozinha pegar um pouco de leite para mim e para Bob, mas quando voltei para a sala, Bob não estava lá. A porta da frente estava entreaberta. Corri imediatamente para fora. Corri pela rua e chamei o nome de Bob. Minha voz finalmente ficou rouca e minhas pernas cansadas. Bob não poderia ter ido tão longe em tão pouco tempo. Nesse momento, percebi. Havia apenas um lugar onde eu não tinha procurado por ele. As árvores dançando ao vento, lançando sombras tortuosas na casa da velha senhora, fazendo-a parecer ainda mais feia do que já era. Nossa rua estava bem iluminada com postes de luz, mas aquela casa quase engoliu a luz ao seu redor. Parecia um buraco negro entre a fileira de casas elegantes e coloridas. Ainda chamando o nome de Bob, andei pela casa da velha senhora e ouvi o som de uma criança sussurrando. Afastei alguns arbustos e vi meu irmão sentado na grama. Ele estava cutucando o chão com uma vara. "Por que você fugiu? Você é louco? Eu já me cansei." Eu o agarrei pelo cotovelo e tentei puxá-lo para fora dos arbustos, mas ele desajeitadamente puxou a mão para trás e me lançou um olhar tão assustado que um arrepio percorreu minha espinha. "Thomas, ela está aqui", disse Bob, cutucando o chão com seu graveto. Eu escalei os arbustos e comecei a empurrar de lado as folhas caídas. Minhas mãos tocaram algo frio e duro. Era uma pedra grande e plana, com uma única palavra gravada nela: bruxa. Comecei a suar frio quando percebi que estava sentado no topo do túmulo de alguém. Eu me afastei e rapidamente rastejei para fora dos arbustos. "Vamos, Bob", eu disse com a voz trêmula. Foi quando percebi que meu irmão havia desaparecido novamente. Que loucura! Eu imediatamente corri para procurá-lo. Desta vez, eu o encontrei bem rápido. Eu o vi na varanda da velha. As enormes portas da frente se abriram, como as mandíbulas famintas de um monstro. Uma velha mão nodosa saiu de dentro da casa. Ela agarrou Bob pelo colarinho e o arrastou para dentro. Gritei e corri para a varanda, chutando e socando a porta da frente. Mas a porta não se mexeu. Tirei meu telefone celular e liguei para a emergência. Eles atenderam a ligação e eu imediatamente disse ao policial que uma senhora idosa havia sequestrado meu irmão mais novo e o estava mantendo em sua casa. Mas assim que eu disse a eles o endereço da casa, o silêncio caiu do outro lado da linha. "Isso é outra piada? Essa mulher morreu há muito tempo. A casa está abandonada, filho." Eles desligaram. Droga! Eu mesmo terei que socorrer Bob. Encontrei uma pedra pesada e joguei na janela. Na minha segunda tentativa, consegui quebrar o vidro e entrei. A casa estava escura e um pouco mais fria do que na rua. Os móveis velhos e empoeirados permaneceram nos quartos. Os habitantes da cidade tinham tanto medo da velha que ninguém ousou entrar na casa depois que ela morreu. Estremecendo ao menor som, olhei pelas salas, chamando o nome de Bob. As tábuas do piso rangeram sob meu peso e longas sombras surgiram nas paredes. Eu ouvi a voz do meu irmão. Eu podia ouvi-lo chorar baixinho, mas eu não conseguia vê-lo em lugar nenhum. Logo percebi que precisava encontrar outra maneira de salvá-lo. Saí de casa, encontrei uma pá e uma pequena lata de gasolina na garagem do meu pai. Eu tinha certeza que não tinha muito tempo. Então fiz questão de cavar rapidamente o túmulo da velha senhora. Tentando não olhar para os ossos, mergulhei-os em gasolina e coloquei fogo. Chamas incandescentes arderam na sepultura, queimando lentamente os ossos lá dentro.
Eu estava um pouco preocupado que os arbustos pudessem pegar fogo, mas esqueci disso quando uma mão negra e esquelética saiu do chão. Isso não é possível! A mão agarrou minha perna e começou a me puxar para baixo. Droga! Consegui acertar um chute certeiro e a mão recuou. Mas mais mãos soltaram do chão. Mais e mais mãos vindo de todas as direções. Elas me agarraram pelas pernas e rasgaram minhas calças. Eu caí e as mãos envolveram meus pulsos e pescoço, até mesmo me agarrando pelos cabelos. Eu me contorci tentando me libertar. E de repente percebi que as mãos estavam me puxando para a cova em chamas. Cravei minhas unhas no chão, mas só pude deixar arranhões profundos em meu rastro. As mãos continuaram me puxando para a cova em chamas. De repente, algumas gotas de chuva caíram no meu rosto. Houve um estrondo alto de trovão e em um segundo começou a chover torrencialmente. Fiquei encharcado instantaneamente e o solo tornou-se enlameado de água. As mãos enegrecidas enfraqueceram seu aperto. Fui capaz de me libertar e rastejar para os arbustos. Do meu esconderijo, observei as mãos esqueléticas afundarem no chão. O fogo continuou por um tempo, mesmo com a chuva torrencial. Tudo estava acabado. Eu ouvi a voz de Bob. Ele saiu correndo da porta e me abraçou pela cintura, choramingando de medo. Eu afaguei sua cabeça com minha mão suja e me levantei para ir para casa. Acabou tudo, Bob. Está tudo bem. Bob parou de chorar assim que chegamos em casa. Ele apenas olhou para frente com os olhos vidrados, sem dizer uma palavra. Decidi animá-lo e fiz um sanduíche para nós dois. Nós dois estávamos morrendo de medo e estávamos muito cansados. Em vez de comer, Bob pediu para ir para a cama. Comi rápido e também tentei dormir, mas os latidos de Charlie me mantiveram acordado a noite toda. Quando o amanhecer se aproximou, levantei-me para dar um passeio com ele. Ele estava circulando pela porta dos fundos novamente. Que cachorro impaciente! Resmunguei e o soltei da coleira. Eu me perguntei sobre o que Charlie estava tão nervoso. Ele imediatamente correu em direção ao canteiro de flores e começou a latir ainda mais alto do que antes. Eu senti meu coração cair. Caminhei lentamente em direção ao cachorro e caí de joelhos. Entre as flores e folhas caídas jazia corpo frio de Bob. Estou deitado aí desde aquela noite em que comi aqueles biscoitos, disse Bob com culpa. Mas isso não é tudo. Você comeu os biscoitos também. Gritei e corri para dentro de casa. Charlie continuou a latir para o corpo de Bob. Eu balancei minha cabeça, achando difícil manter o equilíbrio. E foi quando eu vi, eu mesmo, sentado imóvel na mesa da cozinha. Em vez de um sanduíche, migalhas de biscoito espalhadas pelo meu corpo sem vida. Tentando processar o que estava acontecendo, ouvi Bob me chamar da rua. Ele estava de pé na varanda, segurando uma velha enrugada pela mão. Ela tinha um coto carbonizado e enegrecido. Sarah e as outras crianças ficaram atrás deles. Um vento forte passou por eles, através de mim. Vamos, Thomas. Voltaremos aqui no próximo ano, disse Bob sem abrir sua boca.